Graça e paz, queridos irmãos, que Jesus Cristo abençoe sua vida hoje poderosamente. Nada melhor do que começar o dia ouvindo, refletindo sobre a palavra de Deus. E o tema que eu queria colocar hoje para vocês é o tema da crise na fé. Momento em que todo cristão passa, momento em que mostra que não existe um super crente, momento em que nós precisamos acreditar pela fé em Jesus de que tudo está indo bem, mesmo que a nossa vida esteja passando nossos momentos de dificuldade. E eu queria falar um pouquinho sobre o Asaf, no Salmo 73. Asaf, que foi um homem de Deus, um homem que serviu na casa do Senhor, um levita, um homem que participou e foi fundamental no reinado do rei Davi, um homem que trouxe a arca, do Senhor para Israel, a glória do Senhor então veio ali se manifestar ao povo de Israel, com Asaf fazendo o serviço. Asaf, que era um levita, provavelmente um maestro, um líder do louvor no tabernáculo, enfim, naquele momento do reinado de Davi. E ele também vai ali participar um pouquinho do reinado de Salomão, já velho, já com idade avançada, mas ele passa também um pouquinho pelo reinado de Salomão. E Asaf, que também a família foi abençoada. A gente vai ver escritos de familiares de Asaf, Então Deus abençoou muito aquele homem, era um homem que Deus se manifestava na vida dele quando havia o culto no tabernáculo, a presença de Deus era manifesta. A gente vai ver isso em 1 Crônicas, alguns livros relatam a vida de Asaf. Então o Espírito Santo aqui faz com que o Asaf escreva esse Salmo 73, onde mostra o momento da crise de um homem de Deus. E o Salmo diz o seguinte, o versículo 1 e o versículo 3, o versículo 2 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, Até aqui. Então, Asaf provavelmente escreveu esse salmo depois que ele passou pela crise, porque ele vai dizendo, segue dizendo, o primeiro versículo, que Deus é bom. Ele entendeu que Deus é bom em todos os momentos. E Asaf aqui ele tem um momento onde a inveja vem sobre o coração dele, domina o pecado, E aí então leva Asaf a uma crise de fé profunda e coloca em xeque, os atributos de Deus, entre eles a justiça, o juízo, e gera também uma insatisfação com a vida dele. Mas Deus se manifesta para Asaf, quando Asaf entra no templo, ou seja, entra no tabernáculo, e ali ele pode presenciar a manifestação do poder de Deus. Então ele entende que os ímpios, mesmo que prosperem, que a soberba ele coloca como o seu colar, eles se mostravam soberbos, que eles cresciam como cedro no Líbano, ou seja, disparavam, cresciam cada vez mais. E Asaf provavelmente estava no sentido contrário disso, passando por dificuldade, por momentos em que ele não compreendia como Deus estava agindo. Então ele coloca ali também a justiça de Deus, a provisão de Deus em xeque, e Deus graciosamente, pela bondade dele, estende as mãos para Asaf e mostra: não, meu filho, a minha glória, a minha presença na sua vida é muito maior do que qualquer parte da criação. Então o que eu quero deixar para você hoje é que a presença de Deus é tudo na nossa vida, que nós podemos passar por momentos de dificuldade, Podemos olhar para aquele vizinho nosso que muitas vezes está prosperando, mas não teve um encontro com Deus, ainda não sabe quem é Deus e muitas vezes fala mal de Deus. Eu quero te deixar aqui essa mensagem de que a coisa mais importante na sua vida é a presença de Deus, É estar inserido na comunidade, na família de Deus, que foi isso que aconteceu com Asaf. Então que Deus abençoe sua vida e saiba que a presença dele é o mais importante na sua vida e suficiente para todas as coisas. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te fortaleça nas crises, sabendo que todos nós passamos ou vamos passar por elas. Deus abençoe você.